Olá, boa noite, internautas. Nós estamos começando agora o programa Papo de Síndico, que faz parte do programa Síndico Solution. Todos que acompanham o nosso programa sabem que, uma vez por mês, nós reunimos vários síndicos aqui e trazemos especialistas, empresas e personalidades que possam estar discutindo alguns assuntos juntamente com síndicos. Então, hoje é um dia especial aqui na UpTV. E eu dou meu boa noite ao Mauro Andrietta. Boa noite, Mauro. Boa noite, Liliana. Boa noite aos nossos convidados. Hoje nós temos... Bom, o Papo de Síndico sempre acaba trazendo uma polêmica, uma conversa, né, com os síndicos, né, que é o nosso foco principal, onde tiramos dúvidas, trazemos coisas engraçadas. E hoje, infelizmente, o motivo da nossa reunião desse mês não é tão engraçado. É uma tragédia, infelizmente, uma tragédia que abalou São Paulo, aí, né? Uma coisa bem complicada. Isso mesmo que eu vou falar agora. Nós temos, inclusive, algumas imagens aí, porque esse foi o motivo da gente estar reunindo esses síndicos e poder criar esse debate, essa discussão hoje no programa. O Brasil acordou no dia 1º de maio desse ano com uma tragédia muito triste aí acontecendo, né? Desta vez agora em São Paulo, um prédio invadido que acabou pegando fogo devido a uma sobrecarga na precária instalação elétrica. As cenas foram muito tristes e fortes. Todo mundo acompanhou pelas mídias, pelas redes sociais, e após horas ardendo em chamas, o edifício veio abaixo. Realmente já fazia tempo que a gente não via uma tragédia como essa aqui na nossa cidade de São Paulo. 24 andares, inaugurados em 1968, foram abandonados pelo Estado em meio a um litígio entre os poderes públicos e se tornaram a casa de várias pessoas que, sem ter onde morar, encontraram nesse prédio a salvação. E aí nós perguntamos o que nós levamos, né, de lição de ver essa tragédia. É isso que nós vamos estar discutindo, é um dos temas que nós vamos conversar hoje, que é falar sobre essa questão da prevenção e combate ao incêndio em condomínios. E para isso nós trouxemos aí vários especialistas, trouxemos os síndicos para poder debater junto com a gente. Outro tema também que estaremos discutindo é sobre normas de segurança em condomínios, no segundo bloco. No terceiro bloco, nós estaremos esclarecendo o que vem a ser proprietário, morador, condômino, inquilino, saiba quem é quem nessa história toda. E no último bloco nós vamos falar sobre ocupação ilegal versus segurança. Então, assim, nós temos hoje muitos assuntos importantíssimos. O Papo de Síndico é um programa especial e eu quero muito que você tenha a participação aí, que você dê sugestões de pauta, que mande suas sugestões aí, seus comentários, faça perguntas para os nossos convidados através do e-mail participe@uptv.com.br. Se você mandar seu e-mail durante o programa, nós estaremos aqui ao vivo mandando essas perguntas para os nossos convidados de hoje. Então, falando em convidados, vamos conhecê-los, né? Desde já. Então, quem eu começo apresentando aqui ao meu lado, o Coronel Fábio Leite, ele que é consultor em segurança de contra-incêndio, ele também é diretor da BR Fire Consultoria. Então, muito boa noite, Coronel, e muito obrigada pela tua presença aqui nessa noite. Muito obrigado por estar aqui. Liliana e Mauro, um amigo que há tempo que eu não via. A vida traz essas coisas boas aí. E a gente agradece aí, vamos estar aí no que pudermos contribuir com cada um que está aqui. Liliana, há quanto tempo, né, que a gente prima pela qualidade, né? Há mais ou menos, não vou nem falar quanto tempo, né? O Coronel Fábio, ele apagava incêndio ainda com balde, né, naquela época, era pequenininho, né? Mas nós nos conhecemos numa situação de trabalho há muitos anos atrás, pela qualidade da empresa e por todas essas indicações, e hoje foi uma surpresa muito legal. Um reencontro de vocês dois. Foi uma grata surpresa, foi bem legal. Muito bom. Vamos lá conhecer também, ao lado do Coronel Wellington Picagli, ele que é gerente da Personalité da Intelligence Group e vem também ajudar em termos de conhecimento, através da sua bagagem. Ele que também já também nos conhecemos há muitos anos, também hoje também nos reencontramos, né, após tantos anos.
que fazia parte também dos nossos eventos junto a Gonçalves Imóveis também. Agradeço muito a tua presença nessa noite, Wellington. Muito obrigado. Agradeço pela oportunidade, Mauro, Liliana. Espero poder sanar todas as eventuais dúvidas e falar um pouquinho sobre o AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Isso mesmo. Nós também temos agora aqui representantes da equipe de segurança, né, da CSI Terceirização, começando pelo Wellington, também é Wellington, né? Isso. Ele que é gerente da CSI, também faz toda a parte de supervisão da equipe, junto ao Fabiano e à Carol, que são proprietários. Muito boa noite, Wellington. Boa noite, senhores. Eu me representando a empresa CSI. Fala bem pertinho, por favor. Vim esclarecer algumas dúvidas referente à terceirização que nós possamos fazer, num caso como esse emergencial, né? Muito obrigada. E a Carol, que já é nossa sócia aqui, já veio várias vezes, trazendo sempre seu conhecimento, muita informação, também aí compartilhando com a gente, né, do nosso projeto. Ela que é a diretora da CSI Terceirização, diretora comercial, e a nossa patrocinadora desde esse projeto estar no nosso papel. Então, é muito legal de ter pessoas assim como ela que acreditaram no nosso sonho, no nosso projeto, né? Estão conosco até hoje. Muito obrigada, Carol, por estar participando do nosso programa hoje. Boa noite, obrigada. Obrigada mesmo da gente também estar participando, né? Assim, né, conversando, passando um pouco de informação também, né, do conhecimento da gente na parte de terceirização e de segurança, né? Isso mesmo. Quero deixar um beijo aí também para o Fabiano Carone, ele que aí também é diretor junto com a Carol, né? E agradecer. Muito obrigada aí pela presença de vocês, a participação sempre, né? Sempre dando apoio a todos nós. E nós temos um convidado que era hoje o nosso principal convidado hoje, que eu quero deixar um grande abraço a você, Maurício Jovina. Não sei se você está assistindo o programa, mas esse programa aqui, nós que coordenamos tudo nos bastidores, né, Maurício? Você que fez o convite a todos os síndicos que estão aqui hoje. E, infelizmente, por questão de saúde, ele não conseguiu estar presente conosco. Então, eu espero que você se restabeleça. Deixamos aí todos nós aqui, em nome de todos os síndicos e toda a equipe aqui da UpTV, deixamos um grande abraço para você. Você sabe o carinho que nós temos por você. Esse programa foi totalmente dedicado aí está sendo dedicado a você hoje especialmente, tá bom? Um grande beijo para você. E vamos conhecer agora os síndicos, né? Os síndicos e síndicas que vieram aí representando, para a gente poder também conhecer um pouquinho do trabalho de cada um deles. Vamos começar pela síndica Tatiane Rangel, ela que é advogada, síndica profissional e consultora condominial. Ela é da região do centro de São Paulo, Zona Sul, e agradeço também mais uma vez a sua presença. Você que estava ali na região do centro de São Paulo, né, próxima aí dessa tragédia toda, e agradeço muito por você estar aqui hoje, falando um pouquinho desse trabalho que você faz e também contribuindo, né, na questão jurídica hoje no programa. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Maurício Jovino e ao Mauro e à Liliana por estar aqui presente. Espero agregar a todos aí com o meu conhecimento e espero que tenhamos aí uma boa pauta, uma boa discussão aí hoje à noite. Obrigada. Ao lado dela, Adriana Glade, ela que é educadora física, pedagoga, síndica profissional, consultora profissional também, parceira nossa aqui há muito tempo, já veio fazer diversas entrevistas aqui na UpTV, sempre com muito conhecimento, sempre com essa disposição, com essa alegria, com essa forma objetiva de falar, e é muito gostoso, né, de ter pessoas como você, parceira mesmo, Adriana. Muito obrigada por voltar aqui mais uma vez no Papo de Síndico. Agradeço a Liliane e ao Mauro por estar aqui de volta de novo, ao Maurício também por ter convidado. Estamos para esclarecer algumas dúvidas, né, que vier. Estamos à disposição. Ao lado dela, nós passamos para o Luiz Gustavo Inácio, ele que é administrador de obras, bacharel em Direito, síndico profissional, e ele veio especialmente de Santos, do litoral, especialmente para o nosso programa Papo de Síndico, aqui na UpTV. Muito obrigada pela primeira vez visitando a nossa emissora. Boa noite. Eu que agradeço o convite. Espero estar trazendo um pouquinho da experiência que eu tive por onde passei para todos aqui.
poder também tirar um pouquinho de dúvidas com o pessoal que está na frente ali. Muito obrigada. Cristiano Franzolin, ele que é bacharel em Ciência da Computação, sócio da empresa ABC Síndicos Profissionais de São Caetano do Sul. Ele que também já participou de todos os nossos SíndiWork que nós realizamos, aqui workshops de síndicos. Ele que vem participando dos nossos papos de síndicos, já ele não faltou, acho que em nada que a gente fez aqui. Ele que é aquele que está aqui sempre assinando presença, nos prestigia, contribuindo bastante e aprendendo também, porque cada programa é um grande aprendizado, é um mini workshop, né? Então, assim, é muito importante síndicos virem também sempre participarem, que a gente, com a sua experiência, essa troca de experiência que a gente faz isso durante o programa, eu tenho certeza que vocês acabam se tornando referência para muitos síndicos que estão nos assistindo. Então, muito obrigada, Cristiano, mais uma vez a sua presença aqui. Boa noite, Liliana, boa noite, Mauro, boa noite, colegas. Agradeço novamente de estar do convite, o Maurício Jovino. Sempre que eu for convidado, eu estarei por aqui, né? Porque eu gosto muito do tema, eu gosto muito de condomínios e sempre aprendendo e ajudando um pouco, né? Muito obrigado. Obrigada a você. E nós temos agora 2 representantes da empresa, da empresa Real Ar Consultoria. Nós começamos a falar com o Sérgio Fernandes, ele que é formado em logística, ele também é síndico profissional e diretor da Real Ar Consultoria. Muito boa noite, Sérgio. Obrigada pela sua participação hoje aqui. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Estar aqui junto com vocês, espero poder contribuir e trocar bastante experiência com todos aqui. Muito obrigado. Isso mesmo, ao lado dele, Cláudio Pinheiro, ele que é formado em processos produtivos, síndico profissional, sócio-diretor também da Real Ar Consultoria. Boa noite. Boa noite, agradeço a oportunidade e vamos trocar ideias para trocar experiências aqui. E espero poder contribuir. Mauro, vamos lá então, começando o nosso debate aqui. Pois é, um monte de gente, né? Um monte bacana, de gente. Né? É bem legal. Maurício, melhoras, tá? Maurício é ele que implantou praticamente, né? O bloco ele Papo que foi de o Síndico, idealizador do quadro Papo de Síndico. Antes era apenas um quadro, hoje virou um programa especial do Sync Solution. Para você ver a tamanha importância que está sendo isso para a UpTV. Ele que faz essa bagunça aqui, fica aqui cheio de gente, cheio de convidado. E é muito legal porque nós tiramos no ar, e você, síndico, que tem vontade de vir aqui, tem vontade de nos conhecer, né? Manda o seu e-mail aqui para o participe@uptv e vem participar com a gente. Vai ser um grande prazer conhecê-lo e poder trazer um pouco da sua experiência, das suas dúvidas aqui para o nosso programa. Então, o tema principal de hoje, Liliana, fala na verdade, de um colapso de uma série de problemas que ocorrem na cidade de São Paulo, nas grandes metrópoles, mas São Paulo, que do Brasil é a mais complexa, talvez, porque é uma sequência de problemas, né, que dão nisso aí. É uma mistura. Hoje nós vamos trabalhar alguns aspectos desses problemas, mas você tem o aspecto social, o aspecto econômico, você tem o aspecto político, que atrapalha demais tudo, né? Bom, vocês já devem estar, vocês vivem aqui, né? Sabem como é que é. Então, isso daí isso custa vidas, né? Isso custa muito dinheiro, isso custa vidas, e por mais que a gente procure fazer, você tem alguns setores que são melhores ou piores. Você tem o corpo de bombeiros que levam um caminhão nas costas, leva o piano nas costas, né? Mas tem pouca autonomia, muitas vezes, para fazer o que deveria ser feito. Você tem uma gestão política que tem que ser feita ao mesmo tempo. Enfim, tudo tem que trabalhar para que isso não aconteça. Tem que estar em harmonia. Tem que estar em harmonia. Claro que ninguém está querendo que seja Shangri-La, que seja a perfeição, porque isso não existe. Mas que pelo menos, né, que haja um olhar um pouco mais crítico, né? Houveram poucas vítimas pela proporção do acidente físico, né? Perto de outros incêndios históricos no Brasil, no centro de São Paulo, como o Joelma, o Andraus, também por motivos de equipamento, né? de manutenção,
tiveram, parece que, se não me engano, o Joelma foram 168 mortes. Né? São números absurdos, né, que poderiam ser evitados se as coisas fossem um pouco diferentes, né, tratadas de uma maneira com mais seriedade. Né? E isso não precisa ser um prédio, pode ser aquela boate Kiss, ou seja, tudo, né, que é negligenciado custa caro. E custou caro para São Paulo, porque não é só o evento em si. Né? Você tem o entorno, você tem os vizinhos, você tem a igreja aqui da Guerra Rio, você tem tudo que está parado em volta, o comércio. É um transtorno fora a perda de vidas que é irreparável. Né? E, para isso, a gente vai pegar agora, a Liliana está me avisando que eu paro a minha introdução, mas né, é sério, agora a gente vai trazer o principal, né, que é o combate. Esse foi o grande motivo da gente estar reunindo todos os síndicos. Né? Então, é importante aí, a opinião do Fábio aqui para falar sobre esse assunto, por favor. Então, hoje eu, com alguns colegas que a gente ainda tem no Bombeiro, o comandante da área metropolitana, Coronel Max Mena, estive conversando com ele, e o que ocorre aí? Como a gente está falando de síndico, o síndico sempre é responsável. Né? Dormindo ou acordado, ele é responsável. Né? Porque a legislação é assim e acabou. Certo? Se te elegeu, um abraço. Certo? Então ele falou, qual é o desafio? É lógico que nós estamos falando em edificações invadidas. Em 2015, o Corpo de Bombeiros, por iniciativa própria, vistoriou cerca de 35 imóveis irregulares com essa característica em São Paulo. Não foi motivado nem pelo MP e nem por prefeitura. Remeteu ao Ministério Público. Em 2017, ele vistoriou quase 70. E remeteu e foi instaurado inquérito. Porque, às vezes, é o que eu estava conversando, né, Mauro? Às vezes o bombeiro ficava mais passivo, esperando uma motivação. A capital é um mundo próprio. Então, como a fogueira está montada e as pessoas procuram, ou quem mora perto está do lado da fogueira, né, também esquenta. Então, ele disse que essa iniciativa tem entrevistas, quem tem assistido reportagem, os oficiais do Corpo Bombeiro têm falado desde o começo, que o bombeiro estava presente para tentar evitar a tragédia, avisando quem compete interditar, porque ele não tem essa competência. É justamente essa falta, uma falta de autonomia. A legislação é assim, né? Para quem não sabe, o Corpo de Bombeiros é uma instituição extremamente valorizada, uma das mais valorizadas nacionalmente, mas, infelizmente, não tem a atribuição de fechar o lugar, interditar o lugar. A competência disso são os órgãos públicos. Aí fica aquele problema, né? aquele ping-pong. É da prefeitura, do Estado, não sei o quê, fica esse jogo de empurra, na verdade, e aí o bombeiro com o piano nas costas enquanto decide. Do Brasil, o Estado de São Paulo é um dos poucos que o bombeiro não tem o poder de polícia administrativa para a interdição, né? Porque esse poder é da prefeitura. Mas a maioria dos estados brasileiros, o bombeiro já possui. Já pode. Existe uma lei aprovada em 2015, dando poder ao Corpo de Bombeiros de algumas situações, que é a ação de emergência ou até a multa, interdição. Houve lobby para que não tivesse esse poder. Mas, enfim, a lei existiu em janeiro de 2015, é 1257, entrou em vigor 6 meses depois, mas até hoje não houve regulamentação de decreto, porque, né, a lei existe e depois tem que ter uma regulamentação para como ela se efetiva e como ela acontece. Então, aí é aquela incógnita, mas por que isso? Né? Então, é evidente que tem a questão política que você comentou. Infelizmente. Né? Então, às vezes, por quê? Tem imóveis do próprio governo do Estado que estão errados, e o próprio órgão dele pode fechar. Então, aí você entra em fatores políticos. Né? Então, houve um aperfeiçoamento da legislação após tragédias. Você mencionou o Boate Kiss, saiu até a Lei Kiss, né? Que entrou em vigor em setembro do ano passado, que algumas coisas de linhas gerais, como a lei federal, uma das coisas que ela colocou foi pôr no currículo de áreas que envolvem engenharia e arquitetura a obrigação de ter, né, o assunto de segurança contra incêndio. Porque na verdade, nem nos dois cursos, nem no de engenharia, nem no de arquitetura, você tem esse tipo de noção. É uma coisa que se passa de uma maneira muito sutil,
mas não introduz no assunto mesmo, né? Que é de extrema importância, porque, na verdade, é que nós estamos discutindo, né? O assunto segurança ele deve ser desenvolvido junto com o projeto, né? Então, a partir do momento que você introduz o assunto segurança, quando você está projetando, primeiro fica muito mais barato, né, gente? Porque tudo que é projetado, você tem um controle melhor, você tem uma apuração melhor de valores e tal, uma programação. E outra coisa, que você não precisa ficar remendando projetos, que esses são, primeiro, que não funcionam nunca 100% como seriam projetados inicialmente, e depois que custam muito caro lá na frente, e às vezes custam caro demais. Eu queria pegar a opinião dos síndicos, né? Como que eles enxergaram, como que eles viram, recebendo essa notícia, né? Que sempre causa uma preocupação para a gente também, né? Posso cutucar o síndico? Por favor. O síndico, a responsabilidade está definida. O invasor, o líder da invasão, ele tomou posse. Tem que ter ação judicial para tirá-lo, né? A doutora aqui pode explicar. Se ele toma posse, ele passa a ser responsável por ela. E se você comparar em tese, né? Porque esses movimentos sociais não põem nome em nada, não tem status social nem associação. Eu já comandei reintegrações de posse, eles são bem habilidosos. Mas e vocês? Como que vocês encarariam? Você, com certeza, é responsável. E por que não também responsabilizar aqueles que controlaram e não deixam entrar, hein? Esses líderes de prédio invadido, nem o poder público indo lá, uma assistência social não pega RG no nome de ninguém. Eles não deixam. Tá vendo? Vamos lá. Mas cobra. Vamos ouvir a opinião da Tatiane, por favor. Com relação à ocupação irregular, é um assunto bem complexo, onde tem envolvido, né, vários setores, o poder público, o poder judiciário também é envolvido, Ministério Público. Então, é um assunto bem complicado. A posse, que é totalmente irregular, o prédio é totalmente precário para receber essas famílias, não tem condições nenhuma. E como, né, que a gente consegue tirar? Quando a gente consegue uma reintegração de posse, muitas vezes, né, os ocupantes acabam atingindo, querendo até mesmo com um aspecto de violência também, né, aí acaba sendo dos dois lados. Isso é difícil. E como, nesse momento, a gente vai cobrar do invasor, né, do responsável pela ocupação? Eles não aparecem nesse momento, né? Só lembrando, não estou contra o movimento social. Estamos falando em responsabilidade. Mas isso não é movimento social, né? Isso daí tem outros nomes, que, na minha opinião, porque não existe responsabilidade. Eles usam as pessoas, eles usam a miséria como massa de manobra. Isso daí, para mim, é um total absurdo, né? Como é que o cara quer pegar e quer justificar uma ação totalmente estabanada, sem nenhum tipo de função, porque não tem essa função que eles dizem que tem. Então, foi um monte de florzinha para ganhar o dinheiro, porque pagam aluguel para esses caras, né? E depois, na hora que precisa, vê se alguém foi lá. Ninguém foi, ninguém vai, ninguém se responsabiliza. E aquela massa de manobra que realmente não tem moradia, não tem onde comer, porque esse cara do movimento tem casa, mora bem, né? Todos eles têm carro, tal. Ninguém invade a casa deles, né? E cobra bem, né? Aquele povo que está ali de verdade precisando é a massa de manobra deles para poder fazer esse tipo de movimento. Vamos ver a Adriana, por favor, Adriana, sua opinião. Eu vou pro lado. Tem o lado da omissão, porque eles são em maiores números. E dá, sim, para se juntar e chegar até um bom senso ou ter um outro tipo de ação. Mas a falta de cultura, a falta de conhecimento, faz com que eles se sentem coagidos. Mas eles também têm, digamos assim, se não tem 50% de culpa, vamos colocar 40%. Quem tem interesse, corre atrás. Porque ser coagido, ser submisso e ficar na comodidade é muito fácil.
Eu discuto um pouco a comunidade, sem querer entrar nesse mérito, mas veja só, esses líderes todos, eles usam uma coação mafiosa mesmo. É uma coisa muito difícil. As pessoas são expulsas, né? Elas têm umas regras ali dentro. Você não entra, mas se pisar na bola, você sai. Se sai pela janela, de vez em quando. Então, quer dizer, é isso que não pode. Existe aí algumas coisas que a gente precisa ver, porque assim, a partir do momento que você tem um grupo de pessoas que tem um problema social grave, enfrentando um problema social grave com a sua família, né? Tem que juntar todos esses detalhes. Aí o cara vai morar, ele vai morar lá não é porque ele quer, ele vai morar lá porque não tem onde morar. É o desespero que vai ali. Aí deveria ser, inclusive, muito mais barato. Você tem pessoas pagando 400, 500 reais. É uma favela dentro de um prédio, né? É um negócio totalmente absurdo. E quando isso, inclusive propagou muito mais essa tragédia, então você veja como é que se junta isso, né? Você tem todos os problemas de todos eles ao mesmo tempo, mas eles não têm uma liderança. A liderança, quem faz, é o mal intencionado. E o pior, se vestindo de bacana. Ele quer fazer com que aquelas pessoas sejam realmente um movimento que vá ajudar chamar a atenção do poder público. Não é assim que se chama a atenção do poder público, só que se chama a atenção da tragédia, que foi o que aconteceu, e acontecerão outras. Então, eu volto a falar que eles são até unidos, porque aquele rapaz, o Ricardo, se sacrificou para poder subir aos andares maiores, entendeu? Para poder ajudar. Então, nesse ponto, eles são unidos, ajudar um ao outro. Mas em questão da política, em questão do conhecimento, em questão de ter atitude neste ponto, é que falta, pela falta de cultura e pela falta não, pelo excesso de desespero, porque eles vêm de outros lugares. É isso, mas é mais uma coisa de ajuda social, né? Porque, na verdade, todo mundo se ajuda. Agora, o líder não estava lá para ajudar ninguém, né? Eu queria só pedir para você passar o microfone para o Luiz, Mauro, trocar. Para o Luiz falar um pouquinho também, por favor. Pode passar esse microfone para cá, por favor, Adriana. Obrigada. É uma situação complicada, né? Porque a gente vê pessoas sem condições, que não têm nenhum conhecimento, colocadas em situações de risco. Elas não sabem que estão em situação de risco. Elas querem apenas um lugar para morar. Só que por conta de pessoas que se dizem representantes de movimentos, elas muitas vezes se colocam em risco para ter onde ficar, para ter onde morar. É bem complicado, a gente vê descaso de vários órgãos, a gente vê... É uma situação onde se vê muito descaso, um jogo de empurra, um órgão empurra para o outro, um prédio bem antigo, sem nenhum sistema de proteção, um prédio abandonado. É um descaso muito grande. Eu acho isso lamentável, né, que acontece, porque a lei está aí para ser cumprida, mas a gente não vê fiscalização nenhuma. Tem vários outros prédios nessa condição em São Paulo, no Brasil, e é um risco de acontecer daqui a algum tempo de novo. Então, assim, os gestores de condomínios têm grande responsabilidade, mas e o poder público, né? E a prefeitura? E não acontece nada com esse povo, né? O prefeito, o secretário, quem está lá para fiscalizar. Eu acho que o povo tem que cobrar isso desse pessoal. A fiscalização tem que ser efetiva e tem que funcionar. Você tem que interditar, tem que interditar. Você tem que derrubar o prédio, sim, porque tem vidas ali sendo em risco. E o cara morreu, já era, morreu. E agora? E a família dele, né? Então, isso é lamentável. Sérgio, por favor. Então, o que eu entendo aí, realmente, assim, o pessoal, existe uma carência, existe uma necessidade de uma habitação,
as pessoas acabam realmente invadindo os locais que estão abandonados. Não existe nenhuma segurança, não existe nenhuma condição para poder se viver num ambiente daquele que a gente verificou lá, o que foi apresentado, e existem inúmeros outros prédios que estão na mesma situação. E o que eu entendo, assim, em relação quando se fala no síndico profissional ou síndico morador, ele tem inúmeras responsabilidades, a civil e a criminal. E quando passa para esse onde as pessoas acabam invadindo, não acontece nada, os órgãos públicos realmente abandonam, é um problema menos que eles têm, ou seja, essas pessoas não estão na rua para poder reivindicar moradia, porque eles estão lá, e outras pessoas acabam se aproveitando, igual nós vimos pela televisão aí, que se cobram um aluguel das pessoas para viverem lá, e a segurança é deixada de lado. E a gente tem uma carência em relação, quando a gente fala do ser humano, que ele sempre terceiriza isso, ele acha que a responsabilidade é de uma única pessoa. Porque já que as pessoas não estavam lá pagando o aluguel ou de uma condição para poder ficar lá, eles em nenhum momento se reúnem para poder deixar numa condição habitável. Então vão destruindo, jogando lixo. Hoje passou uma reportagem, inclusive, de que o pessoal colocava alguns tapumes onde era o espaço dos elevadores e não sabia se o que tem lá dentro, o que se estavam jogando lá dentro. Então, estava se criando uma bomba que aconteceu o que aconteceu. Né? E nós temos inúmeras situações, outros prédios, que pode acontecer a mesma coisa ou coisa pior. Né? Nesse, a gente ainda teve, infelizmente, teve algumas vidas, mas bem menores do que a proporção do incêndio que aconteceu lá. É um alerta, né? É um alerta. Cláudio? Como o nosso amigo citou aqui, que a gente temos o risco de passar por isso novamente. Temos sim, mas eu acredito que esse risco vai diminuir, porque o Brasil é assim, né? A gente sempre que temos uma dor, aí vamos correr atrás. Aí o governo, o poder público, aí sim vamos nos mexer, né? É dessa forma, sempre no sofrimento de pessoas, morte de pessoas, sempre por esse caminho. E é isso, essa cultura que deveria mudar. E assim, principalmente quando envolve vidas, né? Como ela citou, eles estão lá porque eles querem um teto, querem morar em algum lugar, não tem para onde ir. Mas ninguém vai lá fiscalizar, não permitem o bombeiro ir fiscalizar, não permitem nada. Então, quando acontece uma calamidade dessa, sim, aí acredito que o risco possa diminuir. Por quê? Porque sim, aí vão se mexer, porque está muito vistoso, né? Muito visível tudo que aconteceu. Infelizmente, é dessa forma. E não tem o que se fazer. É assim que o brasileiro caminha, né? Vamos dizer assim. É triste, mas é a realidade. E a sua visão, Wellington, você como está ouvindo os síndicos falando aí? Eu acredito que seja uma negligência compartilhada, né? Acho que diversos órgãos tiveram um fator de culpa e, enfim, cobravam ainda pela moradia, né? De forma irregular, talvez, né, Mauro? Então, acho que nessa situação é complicado. Instalação elétrica precária, sistema de combate a incêndio sem condições nenhuma, né? Então, você síndico, você síndica, é extremamente importante ter o AVCB em ordem, ter os equipamentos aptos ao combate a incêndio, e o mais importante, que as suas instalações estejam em conformidade. Né? E a questão da segurança aí? Só complementando também o que o Wellington disse, pessoas habilitadas e treinadas a um combate de um foco de incêndio. Qualquer foco de incêndio ele é combatível. O incêndio consumado em si, não. Aí já é a parte dos bombeiros. Por exemplo, o edifício Joelma, que o senhor citou, o maior problema que tivemos lá foi a falta de informação. Por quê? Após o incêndio consumado, todas as pessoas, elas tendenciosamente subiram para o teto do prédio, lá para o último andar, do qual, se tivesse alguma experiência, alguma informação, o certo seria descer. O que lá em cima dificultou muito também o trabalho dos bombeiros. Carol. Não, realmente, né, tem que ter, né, a parte de segurança, né, informação, né, e eu só acho muito triste, né, muito triste, lamentável toda essa, né. E aí, Mauro, como é que você vê todas essas opiniões aí? Aquilo que nós falamos no começo, né? Você tem aí
uma série de negligências compartilhadas, você tem uma questão política muito forte, você tem um histórico de legislação que é um cartório em São Paulo, que nós vamos falar disso mais tarde, que elas são criadas para criar a dificuldade e depois vender a facilidade, que é uma pena. Naquela época do Joelma e do Andraus, ainda tínhamos ainda um outro obstáculo, que era o técnico, né, Fábio, que era o negócio das escadas mais giros, baixa. Você tinha muito a possibilidade técnica de combater um incêndio, porque as edificações foram se verticalizando cada vez mais altas, e isso causa um problema logístico um bombeiro grande, né? Sim. Agora, se me permite, Mauro, como acabou focando aqui na ocupação aí, deixa eu só tentar uma minha pouca vivência que esses movimentos agitaram, porque uma parte da minha carreira foi no bombeiro e uma parte no policiamento, acompanhando reintegrações de posse. Aliás, apoiando o oficial de justiça a fazer. Certo? Quem faz a reintegração é a justiça. Quem ganha fama é a PM. Tá? Mas essa líder, esse Guilherme Boulos, essa Maria das Dores, são fregueses. Eles chegavam com o escritório de engenharia fazendo projeto no terreno que invadir. Certo? Então, eles tinham verba, eles tinham recursos, não moravam no movimento, não moram. Então, essa manipulação existe sim. Certo? Então, a gente... são usados. São. Então, desvirtuou e usam as famílias vulneráveis, que estão em situação vulnerável e ficam. E no inquérito, já o delegado deu entrevista que aquele público não vai falar que pagava. A reportagem mostrou. Porque eles vão pressionar, porque eles falam, não, ó, se você falar aquela listinha daquele imóvel que você ia ganhar, não vai ganhar, não. Eles não vão assinar. E, infelizmente, isso é fato. Tá? Então, como quando eles invadiam aqui no ABC era mais terreno. Mas no dia a dia que invadia, tinha a vida que a gente ia acompanhar. Então, é lamentável, desvirtuou. Né? Então, eles, uma vez numa ação dessa, falando com o juiz e tal, aí veio uma advogada, uma líder, eles sempre andam em grupinho, porque um não confia no outro, então um leva o outro. Então, eu falei, mas a senhora podia me falar qual é o seu papel jurídico aí, senhora? Nós não temos constituição de pessoa jurídica. Então, eles são muito habilidosos, por isso que é difícil pegar. Articulados, né? Certo? Então, por que vocês estão aqui, inclusive? Exatamente. Não estava diante do juiz ali. Coisa ligeiro. E aí eu fazia essa abordagem. Essa jogadinha quando eles iam reunir com a gente. Eles trabalham na pode linha, se apresentar? Coordenador do ABC, líder do Estado. Verdade. E sempre anda em grupinho. Porque é verdade, um não confia no outro ali. Então, é lamentável, mas esse perfil, seja o MTST, o MT do centro, daqui e dali, infelizmente desvirtuou o propósito. O movimento social a gente tem que ter, mas tem que inventar outro. Certo? Mas não para fazer uma fogueira técnica. E não confundir com solidariedade, né? Porque o povo é solidário. Eles, é claro que você falou, eles se juntam por solidariedade, né? Tem um homicídio lá. Vai ter um inquérito. Tem que atribuir. O delegado não tem como empurrar isso. E depois isso. a coação, que é aí como funciona. Né? A coação, olha, você não vai mais morar nem aqui em lugar nenhum, né? Então aí complica muito. Aí eu vou defender um pouco do meu passado, meus amigos. É fácil acusar o Poder Executivo. Agora, o Ministério Público ficou com isso aí parado lá. Né? E aí? Quem vai? Aí falou que estava arquivado, aí já falaram que não. Então, existe uma passividade. O Poder Executivo é o mais fácil de pegar. Prefeitura, os órgãos dela, o Estado, o Executivo, que precisa PM, bombeiro e tal. Então, a gente está numa situação, acho que de discutir a responsabilidade, como Lava Jato e etc., mas é isso sim que a gente vê. A PM, como ela é pintada de farda, é fácil identificar. Né? Então, a gente tem um cenário aí hoje de atribuir a responsabilidade, mas eu não vejo distinção da responsabilidade do líder, mesmo que não assinou nada, com os senhores que são síndicos, né? Bem focado pelos nossos colegas aqui. Né? Mas agora... vamos continuar. Tem eleição, vamos mudar isso aí. Tá? Bom, nós vamos agora fazer um breve intervalo aí, um break rapidinho, gente. Depois nós voltamos para o nosso segundo bloco para falar, dar continuidade a esse bate-papo aqui gostoso e falar sobre normas de segurança em condomínios. Espera aí, gente, que nós voltamos já já.